Ok. Vamos então agora para a segunda parte da questão, que é o método de McCabe-Thiele. Então ele fala o seguinte: a coluna deve operar com razão de refluxo de aproximadamente 1,3 da razão de refluxo mínimo. O item A é: faça o fechamento global. O item B: estime o refluxo mínimo por McCabe-Thiele e obtenha o refluxo operacional. O item C: trace as retas de operação, da retificação e do esgotamento. O item D é: via gráfico, calcule o número de estágios teóricos e determine a posição da alimentação. O item E é: estime as temperaturas de topo e fundo e obtenha as cargas térmicas do condensador e do refervedor. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. A gente vai começar fazendo pelo item A, né? Então, pelo item A, o que a gente tem, né? Pelo item A. A gente tem uma determinada corrente que tem 100 kmol por hora com uma composição de A de 60%, né? Essa corrente ela vai ser submetida a uma destilação. Então a gente tem essa corrente aqui vindo. A gente vai ter essa corrente sendo submetida a uma destilação, certo? E aí, aqui no topo, a gente tem o XD, que é a composição da alimentação, de 0,95, tá? E com recuperação no topo aqui de 0,9. Então, o que isso representa pra gente? Isso representa o seguinte, olha só. Você tem, aqui no topo, quanto que você tem de vazão de ar? Então, a vazão de ar no topo aqui, né? Ela é quanto? Você tem 100 kmol por hora entrando com composição de 0,6 e com recuperação de 0,9, beleza? Então, a vazão de ar que tem no topo aqui vai ser 60 vezes 0,9, vai ser 54 kmol por hora de ar no topo, certo? Isso é a vazão de ar no topo. Só que aí ele fala que, então aqui é a vazão de ar no topo, beleza? Só que aí ele fala o seguinte, a fração de ar é 0,95. Então, o que você vai ter é o seguinte, 0,54 é o que tem de ar, só que 95 isso corresponde a 95% da corrente. Então, a vazão da corrente de topo vai ser 54 sobre 0,95, certo? Que vai dar... Perdão. 54 sobre 0,95, que vai dar 56,84 kmol por hora. Essa é a vazão de topo, tá? Consequentemente, qual que vai ser a vazão de fundo? A vazão de fundo o B é vazão de fundo, né? Então aqui é B e aqui é D na história, né? Distillate bottom, né? Como se fosse. Então vai ser F menos D, ou seja, 100 menos 56,84. Tá? Então vai dar o B, vai ser 43,16 kmol por hora, tá? E qual que vai ser o BA? Se você tem 60, você vai ter o BA como sendo FA menos DA, né? Então, entram 60 kmol por hora de A, beleza? Vão 54 para o topo, certo? Então, quanto que de A está vindo para o fundo aqui? Vão ser 6 kmol por hora. Tá? Quanto que é
a fração de A aqui no fundo, né? Então, isso aqui é a fração de A no fundo. Quanto que é isso? Eu estou omitindo o subscrito A. A é o composto que está ali no fundo, né? Então, qual que vai ser a fração de A no fundo? O x de A no fundo vai ser 6 sobre 43,16, né? Então, vai ser 6 dividido por aquilo ali, vai dar 0,139. Tá? Então, isso aqui é a fração de A no fundo. Beleza? É a fração de A no fundo. Então, a gente tem as composições globais e as vazões globais completamente definidas, tá ok? Então, esse item já foi feito, tá? Vamos agora para o item do cálculo do refluxo mínimo. Então, ele pede aqui na sequência, o que ele pede? Estime o refluxo mínimo por McCabe-Thiele e obtenha o refluxo operacional. Tá? Bom, então, o que a gente sabia? A gente sabia o seguinte, que a entrada a gente já havia feito no item A, que... deixa eu até pegar aqui só a figura para mostrar. A gente tinha aqui uma determinada composição líquido saturado, a gente vaporizou essa composição e a gente determinou a composição de vapor e líquido dessa corrente, né? E a composição de vapor e líquido dessa corrente definia o que a gente tinha como reta da alimentação, que seria essa reta da alimentação aqui, tá? Bom, o que a gente tem na condição de refluxo mínimo para esse tipo de problema? Na condição de refluxo mínimo para esse tipo de problema, o pint está marcado como sendo esse ponto, né? O pint está marcado como sendo esse ponto. Então, a gente vai marcar aqui, né, na composição de 0,95, abatendo ali na reta y igual a x, né? Esse ponto aqui, certo? Deixa eu ajustar só um pouquinho aqui o ponto que eu estou marcando certinho. E a gente sabe que o pint está marcado, ele está passando por esses dois pontos, né? A gente sabe que o pint está passando por esses dois pontos. Então, a condição de refluxo mínimo, ela seria designada por uma reta que, eu vou prolongar a reta ali até o final, mas ela seria designada por essa reta que passa por aqui, né? Eu vou marcar aqui a condição de fundo, que seria 0,14, né? Aí, de forma aproximada aqui, porque a gente não tem a precisão no gráfico, eu vou marcar aqui, por exemplo, seria aproximadamente 0,14, certo? O gráfico teria que estar com uma precisão melhor ali para a gente poder definir. E a condição de refluxo mínimo seria determinada por esses dois segmentos de reta, tá? A gente pode fazer a conta, porque a gente conhece esse ponto aqui, né? Esse ponto é o 0,425, 0,775, né? E a gente conhece esse ponto aqui, que é o 0,95, 0,95. Então, esse ponto aqui é o ponto 0,95, 0,95, que está sobre a reta y igual a x. E esse ponto aqui é o ponto 0,425, 0,775, certo? Então, a gente sabe a inclinação e a gente sabe a fórmula da equação, né? Então, vamos lá para ver como é que isso aqui é feito. Deixa eu descer aqui um pouquinho para poder mostrar o todo para vocês, né? Então, agora a gente vai para mostrar essa parte, né? Então, a gente fechou a conta aqui do... Perdão, não é nessa folha, eu vou usar essa folha. A gente fechou a conta do balanço global, né? A gente fechou a conta do balanço global. E agora a gente vai para a parte do refluxo mínimo, né? Então, vamos lá. O item B. O que a gente sabe? A gente sabe que a inclinação da reta de operação, ali na seção da retificação, no enriquecimento,
desculpa, no enriquecimento, né? No enriquecimento, ela é o seguinte, né? Ela aqui tem, seria RR sobre RR mais 1 vezes x mais 1 sobre RR mais 1 vezes XD, né? A inclinação, ela é dada por esse termo aqui. Isso vale para qualquer condição de refluxo, né? Então, tomando para o refluxo mínimo, a gente tem os pontos, definidos, o ponto x igual a 0,95, y igual a 0,95 e x igual a 0,425, y igual a 0,775, tá bom? Então, a gente pode pegar a inclinação ali, né? Então, para a condição de refluxo mínimo, a gente teria a inclinação definida como RR min sobre RR min mais 1. Isso aqui vai ser igual à inclinação daquela reta, que vai ser 0,95 menos 0, seria esse y menos esse y, dividido por esse x menos esse x, né? 0,775. Dividido por 0,95 menos 0,425. Vou fazer essa continha aqui para a gente poder ver que valor dá. Então fica 0,95 menos 0,775. Então, isso aqui dividido por 0,95 menos 0,425. Então, vai dar 0,3333, né? Então, essa operação aqui, Rmin sobre R, aqui eu estou usando dois R's, né? RRmin mais 1 igual a 0,333, tá? Então, daqui a gente vai ter que o Rmin vai ser 0,333 sobre 1 menos 0,333, né? Então, 1 terço menos 1 menos 1 terço ali na conta. Então, vai ser isso daqui dividido por 1 menos isso. E nós vamos ter a razão de refluxo mínimo aproximadamente igual a 0,5, tá? Então, essa está definida a razão de refluxo mínimo. Bom, o que ele informa? Ele informa o seguinte, né? O que ele informa, né? Então, a gente vem para cá. O refluxo operacional é 1,3 vezes RRmin. Então, logo, o refluxo operacional é 1,3 vezes 0,5, né? Então, isso daqui, o refluxo operacional, vai ser 0,65, tá bom? Então, nós chegamos aqui a esse valor. Então, eu vou pausar aqui para a gente depois dar continuidade ao próximo vídeo, dando continuidade à resolução do exercício.